Uma viagem que era para durar mais ou menos 14 horas de 1.000 quilômetros. Um ônibus da aviação catarinense que sai da cidade de Florianópolis vai em direção até Santa Catarina. Em Fernando de Pinheiros, do ladinho da cidade de Irati, é uma cidade contígua, coladinha com Irati, há um capotamento na BR-277. Algo extremamente grave. Primeiro se falou em 7 mortes, depois baixou o número para 6 e agora volta a confirmação de 7 mortes nesse gravíssimo acidente com esse ônibus de linha. Mais de 20 feridos, há pessoas que estão sendo operadas neste momento na Santa Casa de Irati. Um acidente que acontece por volta da 1h50 da manhã. 55 passageiros dentro do ônibus, ou seja, as pessoas, grande parte delas, dormindo na hora em que esse gravíssimo acidente acontece. Onde? Numa reta, por incrível que possa parecer. E qual é a suspeita? É o que a gente vai conversar agora com Rafael Augustos, porque tá todo mundo mobilizado desde as primeiras horas da manhã e a gente vê atrás de você, Rafa, um guincho sendo usado agora para retirar esse ônibus, um double deck, aqueles ônibus de 2 andares que acabou capotando por ali. Por isso esse número de pessoas, 55 no total. Qual é a suspeita do que pode ter acontecido nesse acidente, Rafael Augustos? Muito bom dia, seja bem-vindo. Iva, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, a suspeita, e nós inclusive entrevistamos um dos passageiros, que ele contou, né, que era por volta da 1h50, a pista estava escorregadinha, mas que ele conversou logo depois com o motorista, e o motorista relatou para ele que estava bastante cansado e que realmente teria cochilado ao volante. Nesse momento aqui atrás de mim, ó, você vê as imagens, o caminhão guincho não está conseguindo retirar totalmente o ônibus. Então eles amarraram o caminhão guincho até o caminhão do Corpo de Bombeiros para ajudar na retirada desse ônibus. Agora há pouco foram retirados outros 4 corpos, no total aí 7 pessoas perderam a vida. São 54 passageiros que estavam nesse ônibus, mais o motorista. Tinha apenas um motorista. Segundo informações dos passageiros, esse ônibus ele parou em Balneário Camboriú. Até Balneário Camboriú tinha 2 motoristas, mas depois de Balneário Camboriú, que ele ia sentido Foz do Iguaçu, ele estava apenas com um dos motoristas. Nós conversamos com o delegado da Polícia Civil, que estava aqui no local. Ele disse que já estava junto desse motorista, agora ele será ouvido, dar o seu depoimento aí à polícia para ser investigado esse caso. A gente lembra que todos esses passageiros, 26 conseguiram sair ilesos. Inclusive nós conversamos e vamos trazer daqui a pouco aqui no Balanço Geral um relato desse passageiro que inclusive estava com algumas escoriações, bem sujo, que ele disse que teve que se arrastar, quebraram o vidro do ônibus e tiveram que se arrastar na mata para sair do local e pedir ajuda. 26 saíram ilesos, porém outros 22 passageiros, eles tiveram que ser encaminhados para serviços de atendimento aqui da região, principalmente da cidade de Irati. Desses 4 passageiros tiveram que passar por cirurgia e um deles está em estado grave, internado na UTI. Esse acidente, né, Riva, que aconteceu na madrugada de hoje, aqui na BR-277, no quilômetro 230, a gente vê que nesse momento, ó, o trânsito está fechado nos 2 sentidos para o destombamento desse caminhão, desse ônibus e a retirada. Nesse momento, vou mostrar aqui do outro lado, ó, bastante curiosos ali, a Polícia Rodoviária Federal está fazendo a interdição nos 2 sentidos. Aqui fica em Fernando de Pinheiros, no quilômetro 230 da BR-277. Então você que precisa utilizar aqui a rodovia, precisa ter bastante atenção. Riva, doutora Márcia, volto com vocês. É isso, gente. Vamos lá, nós vamos começar a detalhar todas as informações desse gravíssimo acidente. Vamos ouvir uma das socorristas que estava no local e diz pra gente como foi a remoção das pessoas e também dos corpos ali, a constatação de 7 mortes, um gravíssimo acidente. Vamos ouvir. Esse ônibus tinha 54 passageiros mais um motorista, 26 vítimas saíram ilesas e 22 foram atendidas na Santa Casa de Irati. Tivemos 7 óbitos com idades aí entre 3 anos até 50 anos aproximadamente. Várias pessoas de diversos locais, tanto do Brasil quanto de fora. A gente tinha alemães, franceses, paraguaios e argentinos, né, que estavam visitando o Brasil e também passando por aqui. E infelizmente, aí, depois do tombamento do ônibus, vieram a perecer no local.
É isso, né, gente? Nós tínhamos pessoas de vários lugares do mundo, né? 2 cidades turísticas, Florianópolis, Foz do Iguaçu, e as duas muito ocupadas principalmente por esses argentinos. Vai lá, Rafa, você chamou, a prioridade é tua. Outra informação, entre essas 7 vítimas que vieram a óbito aqui no local, estava uma criança de 3 anos, essa criança é argentina, e a mãe dessa criança também está entre essas vítimas. Então, 2 vítimas são estrangeiras, são argentinas, e as outras vítimas agora vão confirmar, mas acredita-se que sejam todos paranaenses aqui do estado do Paraná. E a gente lembra, né, Riva, que esse ônibus ele saiu de Florianópolis em Santa Catarina e o destino final era Foz do Iguaçu. Uma viagem de praticamente 1.000 quilômetros, aí na metade do caminho, exatamente. Fernandes Pinheiro é a metade desse caminho entre essas 2 cidades, quando você vem até Curitiba, de Curitiba pega a 277 e vai em direção até Foz do Iguaçu. Gente, vamos lá, vamos ouvir um perito que foi já até o local para fazer os primeiros levantamentos, porque a cena, ela tem detalhes, ela fala, ela pode demonstrar de fato o que aconteceu na dinâmica desse acidente gravíssimo em menos de um ano. Aqui na 277, 2 acidentes muito parecidos, 7 mortes. Por incrível que pareça, o número é exatamente igual. Veja. Olha lá, a perícia já no local, né? Fazendo todo esse levantamento. Agora, doutora Márcia, enquanto o Rafael ia falando, nós fomos levantando questões aqui que são importantes e ninguém aqui está especulando. Nós estamos falando de questões importantes. 1, a cada 6 horas, dependendo do tamanho da viagem, o motorista tem que ser trocado. Não precisa ter 2 no ônibus, mas é preciso que tenha um ponto de parada que se troque. Tem que ser substituído. Se não me falha a memória, são 450 quilômetros ou 6 horas. O que atingir primeiro? Doutora, ele já estava no meio do caminho, de Balneário Camboriú até lá, já ia dar mais da metade do caminho e, segundo informação do Rafael, ele alega cansaço. E a gente tem visto com muita frequência acidentes derivados disso, hein, doutora? Sim, quando se pensa em acidente automobilístico, a gente pensa em 3 fatores relevantes. Um fator relevante é as condições da estrada. Você vê que isso é uma estrada simples, mas uma estrada em bom estado e em linha reta, né? Você pensa em condições do veículo. O veículo está com a manutenção em dia, o funcionamento dele está ok. E também se pensa no condutor. Peça importante que já falou, embora de maneira informal, né? Que estaria cansado e possivelmente tenha cochilado. Então tenha sido a peça predominante, né, na existência desse acidente. E realmente, essa substituição já teria que ter sido feita? Teria em algum momento essa troca ter sido realizada? Tem que ser pensado nisso, né? Tem que ver. Se ele pega a boleia ali do ônibus em Balneário Camboriú, ele poderia ir até um pouco mais à frente, até Guarapuava, para fazer essa substituição? Dá mais ou menos o tempo para isso? Mais ou menos assim seria. Até que ponto foi? A gente tem que analisar tudo isso. Nós estamos falando de um acidente gravíssimo que termina com a morte de 7 pessoas. E, gente, não tem outro jeito. Há responsabilidades. Há apurações que precisam ser feitas, há de se compreender esse acidente e apontar o que houve. Vamos falar com o perito agora? Agora sim, vem aí a entrevista que ele deu pra gente. Vamos ouvir. Os corpos, todos estão indo para Ponta Grossa, né? E a liberação vai ser feita por lá. Se eventualmente tiver alguma vítima que não seja do Brasil, né, a gente daí vai trasladar esse corpo para fazer a identificação lá em Curitiba. Depois do destombamento, quantos corpos foram localizados debaixo do ônibus? Mais quatro cadáveres, né? 3 masculino e 1 feminino. Crianças entre eles? Um desses 4 agora não. Né? O que foram retirados mais cedo tinha uma criança, infelizmente. Bom, essa é a informação, gente. Mais um gravíssimo acidente na BR-277 com 7 pessoas mortas. Há uma pessoa sendo operada nesse momento em estado grave. Rafael, a primeira informação que a gente teve era que 4 pessoas já estariam na Santa Casa sendo operadas. Qual é a informação que você tem agora dessas pessoas que estão sendo socorridas? O que é que a gente pode afirmar sobre elas? Riva, algumas delas, a informação que a gente tem é que 5 pessoas que estavam na Santa Casa de Irati, elas já saíram do hospital, passam bem, mas as informações permanecem aquelas, né? 4 pessoas, elas foram encaminhadas aí, tiveram que passar por cirurgia, ainda estão no hospital, e também uma delas está internada em estado grave na UTI.
Outra informação, Riva, que você estava conversando aí com a doutora Márcia, que chama a atenção, é que, de acordo com o relato do passageiro, que com certeza a Polícia Civil vai ouvir esses passageiros durante as diligências, é de que, no momento, de Florianópolis até Balneário Camboriú, tinha 2 motoristas. Vale se investigar por que em Balneário Camboriú desceu o motorista, ficou apenas um, já que tinha bastante chão, né? Igual você disse, é metade do caminho até o destino final, que é Foz do Iguaçu. Outra coisa, de acordo com o relato desse passageiro, ele afirma, e nós temos gravado, daqui a pouco nós vamos rodar aqui no Balanço Geral, ele disse que o motorista, ele invadia, em alguns momentos, a pista alheia. Inclusive, os passageiros ouviam as pessoas buzinarem e até mesmo dar luz alta. Ele até comenta, né? Nossa, como é que esse motorista é tão barbeiro assim, né? A expressão usada para quem dirige mal. Mas, na verdade, de acordo se confirmar que realmente ele estava com sono, que o motorista teria confirmado para o passageiro, seria que ele estava realmente cansado. Então, por isso, tinha essas invasões de pista que provavelmente teria ocasionado esse acidente. E o importante, Riva, outra questão, é que a gente vê que não teve marca de frenagem, não teve sequer alguma marca na pista que poderia caracterizar que ele teria freado aí para evitar alguma colisão, algo disso. Não, ele simplesmente saiu da pista na velocidade que ele estava, ele desceu ali para o mato, onde a gente vê ali nesse momento, e aí tombou. Foi onde ocasionou a morte dessas 7 pessoas e mais de 20 ficaram feridas. Então, nesse momento, a gente vê que os caminhões de guincho, eles estão tendo dificuldade de fazer a retirada desse ônibus, mas aí eles permanecem. Ele já foi destombado, mas eles não estão conseguindo tirar esse ônibus dali devido ao peso, né? Já que é um ônibus de 2 andares e tinham 54 passageiros mais de motorista nesse veículo. A gente permanece aqui, Riva, qualquer atualização a gente traz aqui para vocês. Cada momento que as informações vão chegando por parte das testemunhas, não é nenhum depoimento oficial ainda, isso tem que ficar bem claro, é apuração da nossa equipe de reportagem. Os sinais de que o motorista pode ter dormido ao volante são muito maiores. Qual é a indicação nessa hora? Na primeira posto de parada que ele tem, onde há, por exemplo, entreposto dessa empresa, ele tem que avisar, eu estou com sono, eu não posso seguir. A empresa imediatamente providencia. É esse o regulamento que é dado aos motoristas. É esse o regulamento que é dado. Tá cansado? Para num posto. Provavelmente ia parar na cidade de Irati para continuar a viagem. Não deve ser um ônibus direto. Para, troca, põe outro no lugar, se não tem condições de seguir. E as empresas nem penalizam, nem nada disso os motoristas. Agora, o sono na estrada, doutora, quando ele vem é de uma vez. Na hora que ele desliga, ele vai dando sinais. Mas na hora que o sono profundo pega, ele desliga de uma vez, né? E a própria estrada em linha reta é uma monotonia, né? E essa monotonia, para quem já está cansado, é quase uma canção de ninar mesmo. A pessoa acaba entrando nessa ideia de sono, pelo que você falou ali, talvez ele tenha dado algumas piscadas ou cochiladas antes, e na hora que ele pegou um pouco mais de sono, acabou guinando um pouco para a direita, em razão do desnível, capotamento, né? Vamos lá, você está condenando o motorista, Everal? Não, de maneira nenhuma. Não, muito pelo contrário, nós estamos identificando, você não sabe o nome dele, eu não sei o nome dele, não quero saber, nós estamos falando de uma condição, aliás, um alerta, aliás, é um aviso para que isso não volte a ocorrer. Estou te relatando aqui que em menos de um ano aconteceu um em maio do ano passado, outro agora, muito parecido. Nós temos que discutir essas coisas, porque hoje em dia o transporte rodoviário de passageiros, ele é gigantesco, passagem de avião é caríssimo, então o povo voltou para o ônibus. A turma está correndo estrada por aí, gente. É um alerta que nós estamos fazendo. Não vou identificar o motorista, eu não quero saber o nome do motorista, até que esteja sendo feito algo oficial por sobre ele. Mas aqui a gente está discutindo o que falam as testemunhas, tentando entender o que aconteceu, para que isso não se repita. Nós estamos falando de criança morta de 3 anos, de uma mãe morta, mais outras 5 pessoas. É muito grave o que aconteceu e sempre, lembre-se, acidentes graves onde eles acontecem? No lusco-fusco, normalmente, ou início da noite, ou início da madrugada, ou início da manhã, quando tem uma diferença de luz. Os momentos cinzas. É isso. Em retas e perto do local de chegada. Isso é estatístico, não sei o que estou falando. Em reta. Podia estar chegando em Irati, que é do lado. É muito gigante o que aconteceu aí, é muito grande o que aconteceu aí. E claro que as responsabilidades vão aparecer. Mas acima de tudo, em primeiro caso, é socorrer vítima e lamentar. Aí depois entra a parte
da justiça nessa história, entra a parte da polícia, né? Meio-dia